Aleluia. Cantamos um hino. Jesus está nos ajuntando. Ele está nos ajuntando. Mas não é só um ajuntamento. Não é só um aglomerado de santos. Mas nós estamos sendo edificados. O Senhor está nos ajustando. Tem muitas reuniões, muitos ajuntamentos. Mas nós queremos ser ajustados pelo nosso amado. Aleluia. Nossa oração hoje é que o Senhor nos ajuste. A mensagem desses dias, os irmãos têm um esboço, ela foi dada numa conferência há 20 dias atrás, conferência de língua chinesa em Taiwan, em que tiveram presentes 35 mil santos. Aleluia. Ajustados. Não somente ajuntados. 78 países representados. Louvado seja o Senhor. Mas ali você não percebia 78 grupos ou nacionalidades. Nós nos sentimos como um só. E hoje aqui temos 40 cidades. É o mesmo Espírito. A mesma esfera. Aleluia. O Senhor está nos ajustando, nos ajuntando para nos ajustar. Nosso coração essa manhã, essa tarde, irmãos, possamos nos abrir ao Senhor. O Senhor de fato possa nos ajustar. Não queremos seguir individualistas, mas nós somos o corpo de Cristo. Luta junto com o corpo. No corpo, a cabeça dá poder. Não lutamos sós. Talvez você venha de uma cidade com 100 irmãos, ou talvez de uma cidade que apenas 2 famílias. Não importa, irmãos. Nós estamos no corpo. Não se sinta menor ou maior. Nós estamos no corpo de Cristo, sendo ajustados para a edificação deste corpo. Para isso que o Senhor nos chamou. Aquela experiência que tivemos lá foi indizível. Né? Gessé estava lá, vários outros irmãos aqui presentes estavam lá. Podem testificar. Como tocamos, né, tu está balançando a cabeça ali, concordando. Como podemos tocar, irmãos, o que o Senhor está fazendo. E o sentimento, isso envolve o tema da mensagem, é que na história humana tem uma história divina. As coisas não acontecem por acaso. Parece que estão ao acaso, mas não estão ao acaso. Deus está no controle. Deus tem o seu governo. Deus está no controle. Tudo acontece debaixo da permissão e do arranjo de Deus. E hoje nós podemos ver que a situação está se fechando, mundialmente falando. Tantos rumores de uma possível terceira guerra, tantas situações. Irmãos, essas coisas não acontecem por geração espontânea. Essas coisas acontecem porque, paralelo a isso, a história divina está correndo. E Deus está edificando o seu corpo. Então o Senhor vai voltar. Ele quer voltar. E para isso muitas coisas precisam acontecer para o desfecho desta era. Combater o bom combate. Terminar a corrida. Guardar a fé. E amar a manifestação do Senhor, a fim de receber a recompensa de Cristo como a coroa da justiça. Nenhum de nós que está aqui, irmãos, está aqui por acaso. Deus nos escolheu a cada um de nós. Talvez você não se sinta capaz ou se sinta muito frágil, fraco. Aleluia. Esse é o nosso sentimento. Nós somos incapazes, somos fracos e frágeis. São esses que o Senhor chamou.
Talvez você fale, Deus é louco. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Somos nós. As desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmão, se você está aqui, Deus te trouxe aqui. Não considere a sua condição, considere a sua eleição. Deus nos chamou e nos trouxe aqui. Eu não sei como foi o seu dia de ontem, nem a sua manhã hoje. Deixa tudo para trás. Vamos deixar tudo. Vamos voltar o nosso coração, Senhor. E abrir o nosso coração, Senhor. Deus tem um propósito com cada um de nós. Mas Ele só vai até onde nós damos uma brecha para Ele. Em Cântico dos Cânticos, quando ela deu uma brechinha, uma fresta, abriu a porta, o Senhor entra com a mão. Se você abre a porta inteira, Ele entra todo. Então, a medida da nossa utilidade ao Senhor é a medida da nossa abertura para o Senhor. Ao percebermos que o Senhor nos escolheu. Amém. Ao percebermos a eleição do Senhor, que privilégio, irmãos. Que privilégio nós temos. E nós estamos sobre os ombros de muitos santos. Nós tivemos a oportunidade de ir lá no Museu da Restauração. Tem uma sala num prédio que tem a história da restauração, e desde o século I, mostrando o Senhor como avançou, como Ele manteve uma linha na sua restauração. E nos últimos 100 anos, o que o Senhor desvendou, e como tudo isso, soberanamente, a gente viu lá, os irmãos registravam tudo. Você tem todas as anotações das mensagens dadas. Quando foi possível, tinham gravações, equipamentos grandes. Então nós estamos sobre os ombros e herdamos algo tremendo, irmãos. Tremendo. Os irmãos pagaram um preço muito alto, muitos deles com a vida, para nós estarmos aqui hoje. Possamos orar ao Senhor. Senhor, eu me abro a Ti, Senhor. Senhor, encontre no meu coração um caminho para avançar. O Senhor nos escolheu porque tem um propósito. Não nos escolheu para termos uma boa vida, uma vida tranquila, uma família feliz, um bom emprego. Essas coisas, vêm, tendo ou não é relevante. O Senhor sabe daquilo que precisamos. E nada de fato nos falta. Mas, Senhor, cumpre o Teu propósito em mim. O Senhor nos chamou para uma carreira. Aleluia. Amém. Vamos ler 2 Timóteo 4. De 1 a 8. As irmãs leem 1, os irmãos 2 e assim sucessivamente. Versículo 1, as irmãs. Pois
com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Irmãos, Paulo está aguardando esse dia, junto com todos nós. E aqui nós podemos ver e temos visto a revelação que o Senhor tem dado nesse ministério, irmãos. Quanta riqueza que esses santos produziram estão disponíveis para nós hoje. Hoje, ao tocarmos no que é a economia de Deus e a linha central da Bíblia, nós podemos ver que os 66 livros da Bíblia não são apenas 66 livros, mas são um só livro, com uma só palavra, com um só sentimento. Talvez nós fiquemos buscando pontos periféricos, mas a Bíblia tem uma linha central, e que mostra, desde a eternidade passada, o coração de Deus, e vem por toda a Bíblia essa linha, até se consumar na Nova Jerusalém. A Bíblia tem uma linha central. E essa palavra foi aberta para nós hoje. A expressão que é usada como o pico elevado da revelação divina. Irmão, nós estamos no pico elevado da revelação divina. Ao conhecer essa palavra, nós podemos perceber que toda a Bíblia está aberta para nós, com uma visão, uma única visão. Não buscamos inspiração em textos da Bíblia para dar uma palavra. Tudo que nós tocamos na Bíblia está voltado para a linha central, para essa visão que culmina com a Nova Jerusalém. Tudo que Deus fez foi com o único objetivo, nos levar à Nova Jerusalém. Então tem todo esse desenvolvimento na Bíblia, essa linha central. E aqui Paulo, ele mostra a situação. Aqui foi o último livro que Paulo escreveu, com suas últimas palavras, e falando para o seu jovem Timóteo: combate o bom combate. E Paulo combateu o bom combate, Paulo terminou a sua corrida, e Paulo guardou a fé. E amar a manifestação do Senhor. Aqui, na sequência, amar a manifestação do Senhor foi o último ponto colocado no versículo. Como revelado, o Algarismo Romanos 1, como revela 2 Timóteo 4,7, a vida cristã adequada é tripla. Ela envolve combater o bom combate, correr e terminar a corrida e guardar a fé. A vida cristã tem esses 3 pontos que perseguem para nós termos uma vida cristã adequada. Mas quem somos nós para combater um bom combate? E por que combate nós combateremos? E o último ponto do versículo seguinte, quando ele fala de amar a sua manifestação. Bom, nós precisamos perceber que se não amamos o Senhor, nós não vamos combater o bom combate. Nós não vamos correr essa corrida. Nós não vamos guardar a fé. E nós só amamos aquilo que conhecemos. E só amamos aquilo que conhecemos e que dispensa algo como amor para nós. João 3,16, todos conhecem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor leva a dar. O amor requer uma ação. O amor não é algo filosófico, abstrato, mas o amor real e palpável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando começamos a tocar na palavra, quando começamos a tocar em Deus, quando conhecemos o propósito de Deus, nós amamos esse Senhor. E por amar esse Senhor, nós nos consagramos a Ele. Nós retribuímos a Ele como uma medida de amor. Mas o que eu retribuo para o Senhor é proporcional ao que eu recebi do Senhor. O que Ele dispensou é muito, mas o que eu recebi não é tudo isso. Mas à medida que eu entro na palavra, eu vou conhecendo mais esse Senhor.
E quanto mais eu conheço esse Senhor e o seu plano, e ver que eu fui inserido nesse plano. Irmãos, cada um de nós que está aqui hoje foi inserido neste plano. Não considere a sua condição. Considere a sua eleição. Isso me ajudou a não olhar para os meus fracassos, nem para as minhas vitórias, mas para aquele que me arregimentou. O Senhor nos incluiu em algo precioso e algo grandioso. Isso me faz voltar à palavra. E para eu conhecer esse Senhor e poder desfrutar desse amor, eu preciso conhecer a sua palavra. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu vejo tudo que esse Senhor fez por mim. Deus viveu como um homem 33 anos. Ele não precisava disso. Mas ele precisou constituir um viver humano para que possa passar por tudo que eu vou possivelmente passar um dia. Eu não vou passar por tudo que o Senhor passou. Porque eu não sou Deus que foi rejeitado pelos homens. Mas o Senhor, irmãos, passou por tudo que nós podemos passar. Ele sabe. João 2,25 fala, ele sabe o que é a natureza humana. Para quê? Para nos suprir. Não tem situação. Talvez você veja, não, a minha situação é diferente. Não tem situação diferente. O Senhor passou por tudo. Meu sentimento, irmãos, antes de entrar definitivamente nessa mensagem, é perceber que Deus está fazendo algo. Nós estamos no fim dessa era. E Deus, o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos ajuntando e nos ajustando. Preparando o seu exército. Lutar junto com o corpo. E cada um de nós faz parte disso. Se estamos aqui hoje, fazemos parte disso. E tantos outros que não estão aqui. Mas certamente nós fazemos parte disso. E o Senhor derramou o seu amor. E quando tocamos nessa pessoa, nós nos rendemos a Ele. Nós o amamos. E você quer ser mais cativado? Quer tocar mais nisso? Toque na palavra. Perceba quem é o Senhor. Ao amar o Senhor, nós combateremos o bom combate. Nós terminaremos a corrida e guardaremos a fé. Aleluia. Amém. Combati o bom combate. Ponto 2. Hoje na terra, irmãos, tem muitos combates. Você pode falar, né, na sua cidade tem muitos conflitos. Tantos países em guerras. Tantas crises no mundo. Que geram sofrimento, geram dor, angústia. São combates. Mas nós temos um bom combate. Aleluia. Nós não lutamos por nada disso que as pessoas estão lutando. Nós participamos do bom combate. Que privilégio, irmãos. O bom combate. Esse bom combate é o combate pela economia eterna de Deus. Quando Deus nos criou, Deus tinha um propósito. Executar o julgamento sobre o seu inimigo. Deus tem um inimigo, Deus tem um adversário. E Deus já julgou esse seu inimigo. Satanás já foi julgado e sentenciado pelo Senhor. Mas como Deus, Ele não vai executar esse juízo sobre uma criatura. Deus quer que uma outra criatura dele exerça esse juízo. Execute esse juízo. Então o Senhor nos escolheu. O Senhor nos criou com esse propósito. Esse é o nosso combate. O combate pela economia de Deus, para Deus concluir o que tem no seu coração. Nós somos escolhidos para cooperar com o desejo do coração de Deus. Mas a suficiência não vem de nós, é do próprio Senhor.
Uma coisa interessante, eu estava observando que em algumas guerras, né, na Ucrânia, por exemplo, o governo teve que fechar o país, os homens entre 18 e 60 anos não fujam. É uma luta no seu país, mas ninguém quer morrer por ele. Já em Israel, vinham aviões do mundo inteiro indo para Israel, porque tem uma relação de amor ali, né? Tem algo maior do que a própria vida deles, né? Aleluia. O Senhor tem um bom combate. Ele precisa daqueles que conhecem Ele e que o amam, para que possam ser engajados nessa batalha. Eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi em Isaías, mas eu lembro do irmão Lee falando. Ele já estava sentado nessa época, já com seus 90 e poucos anos, e ele falou da obra que o cristianismo fez. O cristianismo pregou o evangelho. E isso tem hoje, devemos, sei lá, 1 bilhão e 300 que estimam que há de cristãos no mundo. E você pode falar, puxa, uau, muito bom, muito bom. Mas ao mesmo tempo, a religião espantou 6 bilhões de pessoas de Deus. Porque hoje, quando você vai falar com alguém, ela não consegue desassociar Deus da religião, Deus de ordenanças, Deus disso, Deus, e tudo que hoje se vê, né, sobre o cristianismo. Quando alguém está buscando, na maioria das vezes estão buscando prosperidade, cura, não estão buscando Deus. Nós temos, irmãos, esse evangelho elevado, que é a economia de Deus. Nós precisamos combater este bom combate. Se você conseguir tirar todos os conceitos de alguém e falar da economia de Deus, certamente essa pessoa vai querer o Senhor. Mas Satanás, ele sabe, ele não quer que ninguém se converta, mas ele não consegue evitar, né? O Senhor escolheu tantos, se convertem. Então o que ele faz? Ok, eu vou ganhar tempo, eu vou distraí-los com a religião. Esse mundo sistematizado, uma prateleira, né? Você vai no mercado, você vai comprar um sabão em pó, você fica na dúvida, né? Porque tem para colorido, para branco, para isso, para aquilo, com amaciante, e você só quer um sabão em pó. Mas é tanta coisa, e assim, qualquer coisa você vai comprar. Você vai comprar um azeite, está lá 12% de não sei o quê, acidez, virgem, extra virgem. Ou seja, a religião é isso. A religião, ela vai alcançar alguém de alguma maneira. Se você quer cura, você tem lá uma sessão de cura. Se você quer prosperidade, você tem uma sessão. Se você quer poder, você tem outra sessão. E assim vai. Ele sistematizou para dividir o corpo de Cristo. Nosso bom combate é sairmos de toda religião, até da nossa religião, da antirreligião. Às vezes nós falamos, não, eu não tenho religião. Você fez a sua própria religião. Nós temos que conhecer a economia de Deus. Combater algum combate, esse bom combate da fé, que é da economia de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Interessante que eu vi uma reportagem há muito tempo em que acharam uma tribo, e aqui no Brasil aconteceu também recentemente, que nunca havia tido contato com a civilização, né? E essa tribo adorava um Deus. Deus colocou no coração do homem isso. Todo homem precisa de Deus. Se ele nunca teve contato com a civilização, mas ele tem a necessidade de Deus. Isso prova que Deus quer entrar em todo homem e fez todo homem como um vaso.
isso, Deus não é problema. O problema é o que fizeram em torno de Deus. Satanás. Então, nosso bom combate é para levar Satanás para o seu julgamento no lago de fogo. O Senhor está nos chamando para combater esse bom combate. Mas esse bom combate não é uma religião, mas é a economia de Deus na fé. Nós vamos desenvolver, mas nós não vamos lutar isso. Não saímos aqui como heróis agora, né? Nós lutamos junto com aquele que é o vitorioso, que já venceu a batalha. Mas o Senhor precisa daqueles que se voluntariam para estar junto com Ele. O que o Senhor está falando hoje, não considere a sua capacidade, considere o meu chamamento. Abra o seu coração. Senhor, eu quero participar disso, Senhor. Eu sei que eu tenho fracassos, ainda terei muitos fracassos. Mas se o Senhor me chamou, completa a tua obra, Senhor. Senhor, eu quero combater esse bom combate. Mas eu preciso estar claro do que é esse combate. Amém. Esse bom combate, ele é muito amplo, tem uma esfera muito ampla, mas eu sinto que às vezes nós também negligenciamos pequenos detalhes desse bom combate. Desfrutar o Senhor pela manhã não é tão fácil. Às vezes nós queremos participar de uma grande empreitada do Senhor, mas não conseguimos tocar o Senhor, não conseguimos orar ao Senhor. Esse grande combate, de certa medida, requer que a gente vença pequenos combates, né? Chegar no horário na reunião, ou ir à reunião, é uma batalha. Tudo acontece na hora de sair, né? Orar com alguém, são tantas coisas, né? Precisamos perceber que nós precisamos lidar com muitas coisas. Considerar diante do Senhor cada uma dessas coisas. Para que possamos estar participando, de fato, do verdadeiro combate. Amém. Nós temos essas batalhas diárias. Muitas distrações, cansaços, muitas coisas que nos atrapalham. Mas nada disso, irmão, pode nos barrar. Nós precisamos de um espírito de luta. O Senhor nos dê um espírito de luta. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu como um exército do Senhor. Não saiu simplesmente, vamos seguir aqui um caminho para chegar a tal lugar. Aí saiu como um exército. Cada tribo, a situação toda, ao ler você vê que ali tinha um exército se movendo. E as nações ao redor começaram a temer, porque o Senhor era com eles. Quando nos colocamos como um exército, o Senhor é conosco. Amém. E as nações temem. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Os crentes combatem o bom combate, recebendo a incumbência do apóstolo. O versículo 1 Timóteo 1,18 fala: este é o dever de que te encarrego, meu filho Timóteo, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu respeito. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então, Timóteo havia recebido uma incumbência do apóstolo, havia sido ungido pelos irmãos da igreja para esse combate. E ali, irmãos, todos nós somos representados, incluídos nessa unção. Nós também fomos chamados para combater esse bom combate. Então, os crentes combatem um bom combate recebendo essa incumbência. Aleluia. Isso aqui é uma exortação vinda com autoridade. Aleluia.
Deus tem esse inimigo. E essa incumbência forte do apóstolo é para derrotar o inimigo de Deus. A incumbência dada pelo apóstolo ao seu filho espiritual refere-se à economia de Deus positivamente e aos ensinamentos diferentes negativamente. Como é que fala em 1:4? Vamos ler 1 Timóteo 1:4? Primeiro Timóteo 1:4, podem ler, irmãos. Tendei atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Amém. Nem dê atenção a fábulas e genealogias sem fim, que geram discussões em vez da economia de Deus na fé. Então, temos a economia de Deus positivamente. E temos esses ensinamentos, essas fábulas, essa genealogia sem fim, que geram discussões, em vez da economia de Deus na fé. Que ensinamentos são esses? Vamos. Falamos da linha central. A linha central o primeiro item da linha central é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém conhece Deus. Deus é abstrato. O primeiro item é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus. Amém. No princípio é a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Essa palavra tornou-se carne. Né? Então essa palavra revela que há um Deus. E que esse Deus ele é triuno. É o Pai, o Filho e o Espírito. Por que ele é triuno? Porque ele tem uma economia. Ele tem um propósito, ele tem uma meta, ele tem um alvo. E essa economia é levada a cabo pelo seu Filho, o Cristo todo inclusivo. Deus tornando-se homem, para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. E esse Jesus, esse homem Deus, realizou a redenção por cada um de nós. E nos deu a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou, e se tornou o Espírito que dá vida, para ser dispensado a cada um de nós. Esse Espírito gerou a igreja, que é o corpo de Cristo. Não a igreja um templo, uma bandeira, uma denominação, mas a igreja como o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é aquele que vai se tornar a noiva de Cristo. Esse corpo edificado se torna a noiva de Cristo. Todos os filhos de Deus fazem parte desse corpo, mas os que estão edificados se tornarão a noiva. Os que não estão edificados, que não estão ajustados, se tornarão a esposa depois. Mas nós queremos ser a noiva de Cristo, que se consumará na Nova Jerusalém. Deus e o homem mesclados eternamente. Essa é a linha central da Bíblia. Qualquer ênfase que você der em qualquer assunto fora disso, são fábulas e genealogias. Você tem uma linha. Qualquer coisa que você tire, um milímetro que for, você vai ter um desvio na frente. Muitas coisas existem na Bíblia. São bíblicas. E são reais. Mas não são a nossa ênfase. Não são motivo pelo qual nós combatemos. Nós combatemos pela economia de Deus. Por essa linha. Nós não combatemos pelo véu, não combatemos pelo presbitério, pelo batismo, pelos dons. São todos bíblicos. O que isso fez? Dividiu o corpo de Cristo. Combater o bom combate é combater para nos permanecer nessa linha central da palavra de Deus, que é a economia de Deus, que é o coração de Deus, que leva esse homem até a Nova Jerusalém. Desde a eternidade passada, quando Deus nos elegeu, toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, é a história divina na história humana, se consumará na Nova Jerusalém. Isso é o que Deus está trabalhando, isso é o que Deus quer gerar. Então nós combatemos o mau combate pela economia de Deus. Nós precisamos estar claro da economia de Deus, para que possamos
cooperar com o Senhor. Então, qualquer coisa fora disso que você lute, você está lutando e criando uma divisão. Você está desviando, você está se desviando e possivelmente levando outros a se desviarem do propósito de Deus. Nós falamos muito, em muitas mensagens sobre a economia de Deus. Economia de Deus, talvez alguém pense, vai falar de dinheiro novamente, né? O Senhor mude o nosso conceito sobre economia. Economia é o arranjo, esse plano maravilhoso do Senhor, que nos criou, nos incluiu e quer estar conosco por toda a eternidade. Irmãos, que tremendo! Deus quer unir-se a cada um de nós. Nos amar intensamente por toda a eternidade como a sua noiva. É isso. E por isso nós precisamos ser cativados. E é por isso que nós reunimos, lutamos, combatemos. Para falar essa palavra. Nós precisamos aprender o que é isso, para ministrar Deus para as pessoas, sem nada de confusão. Sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma atração. Não, vá lá porque lá tem uma banda muito boa. Ou sua vida vai melhorar. Nós temos a pura palavra de Deus. É o que todo homem genuíno quer. Mas ele não sabe. Por quê? Porque a religião não permite. E talvez porque muitos de nós nos omitimos também. Mas o Senhor está nos chamando para combater esse bom combate. Primeiro, para rejeitar qualquer tipo de mistura que entre na igreja. Muitos aqui estão há muitos anos na restauração do Senhor. E a história mostra, por não conhecermos a história e a palavra de Deus, nós podemos cair. Irmãos, ninguém aqui está imune a isso. Nós já vimos tantos amados irmãos, muitos deles cuidaram de nós, com tanto carinho, tanto amor, mas se perderam. Se perderam. Se nós não focarmos no que é a economia de Deus, e não combatemos isso, também podemos nos perder, ou perder muitos desses amados santos. Jovens, busquem ler as riquezas que esse ministério tem. E que não é algo novo, é algo que foi descoberto. Estava encoberto. A religião cegou. 1000 anos de trevas. Cegou o entendimento dos homens. Mas pela misericórdia do Senhor, no seu arranjo, chegou a nossa vez. E provavelmente, se não eu ou os mais velhos como eu, a próxima geração virá a vinda do Senhor. Tudo, humanamente falando, espiritualmente falando, coopera para isso hoje. Por isso essas palavras têm sido dadas agora. O Senhor descortinou tudo que estava encoberto pela religião, para nos trazer esse momento, e nos chamar, nos convocar para combater esse bom combate. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Ó, Senhor, eu mudei o óculos essa semana e para perto, está embaçando tudo aqui. Eu não tinha testado ainda, eu peguei quinta-feira, ó. Aleluia. Amém. Aleluia. Esses itens não são heresias necessariamente, são bíblicos. E eles são, né, necessários, eles estão na palavra. Mas o ponto é não tornar isso a nossa ênfase e a nossa batalha. Está difícil aqui. Aleluia.
Essa manifestação de Deus hoje não é uma questão de ética, nem uma questão de moral. Às vezes nós achamos que sermos alguém muito bom, muito piedoso, né? Tem até aquela... né? Andamos um pouco envergados, né? E, não, nós fazemos o bem. Claro. Deus é bom, só Deus é bom. Ninguém é bom, só Deus é bom. Mas nós queremos ser éticos. Queremos mostrar para as pessoas que nós somos morais. Né? Não é uma questão da aparência, mas é uma questão de Deus manifestado na carne. Não lute para ser melhor. Não lute para ser aperfeiçoado no seu caráter. Claro, o nosso caráter, nossa índole é muito importante. Principalmente as crianças precisam ser vasos. Né? Quando você tem o espírito como a tinta, né? Você pega 2 tecidos, né? O irmão Lewis usava essa ilustração. Você pega uma seda e você pega uma estopa. E você pega a tinta, que é o espírito, passa na seda e passa na estopa, o espírito é o mesmo, mas o resultado é diferente. Então, é importante termos um caráter adequado. É importante os mais jovens, as crianças, serem educadas a ter um caráter, para como um vaso adequado. Mas o ponto é Deus manifestado na carne. Se vivemos a realidade do homem-Deus, se vivemos por essa vida, nessa pessoa, e se o nosso vaso foi um vaso adequado à manifestação de Deus, ninguém precisa te ensinar nada. Ninguém precisa dizer que você precisa devolver, que alguém te pagou a mais alguma coisa. Porque a vida de Deus é assim. E o que Deus quer, a religião quer te colocar algo de fora para dentro. Mas Deus está mostrando que é de dentro para fora. Né? E senão eu vou perder o horário aqui. Amém. O 2, vamos ler todos juntos o número 2. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Para a qual foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Nós não podemos permitir que pessoas, assuntos ou coisas nos distraiam da linha central da economia de Deus. Amém. B. Paulo disse a Timóteo que nas profecias anteriormente proferidas a seu respeito, ele deve combater o bom combate. Este é o dever de que te encarrego, meu filho Timóteo, segundo as profecias anteriormente proferidas a teu respeito. Combate, firmado nelas, o bom combate. Aleluia. Isso aqui também é todos nós que amamos a manifestação do Senhor. Combater esse bom combate. Os irmãos. Combater o bom combate é lutar com os ensinamentos diferentes dos existentes e cumprir a economia de Deus. Irmãos, nós não temos compromisso com nenhum homem, nem com assuntos, nem com coisas. Se é um ensinamento diferente, nós não devemos permitir isso penetrar na igreja. Às vezes nós... Não, mas veio daquele irmão. Eu tenho uma dívida espiritual com aquele irmão. Me ajudou tanto. Eu não estou dizendo que devemos desprezar ou maltratar o irmão, mas nós nos posicionamos pela economia de Deus. Nenhum homem pode nos desviar desse caminho. Nós devemos combater por isso.
Vamos estar claro quanto a isso. E não deixar que sejamos levados por nenhuma situação dessa. 2. As irmãs. Segundo o ministério do apóstolo, sobre o evangelho da graça e a vida eterna para a glória do Deus bendito. Aleluia. O versículo 1:11 de Timóteo é: o qual é segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Esse evangelho que Paulo pregava, o evangelho que nós pregamos, ele tem um alvo. O alvo do nosso evangelho não é o nosso ministério, o nosso rebanho, a nossa igreja, entre aspas, mas é a glória do Deus bendito. Nem a nossa pessoa, nem sermos considerados, ou sermos reconhecidos. O nosso evangelho é para a glória do Deus bendito. O evangelho de Paulo e tudo que Paulo passou não visava Paulo, visava a glória do Deus bendito. Que as pessoas bendigam Deus por meio desse evangelho. Que Deus seja glorificado por meio desse evangelho. Esse é o evangelho que pregamos. Essa é a vida que vivemos. Essa é a luta que lutamos. Amém. Que tem vários versículos. Amém. O 3, os irmãos, né? Por um lado, Timóteo deveria combater os ensinamentos diferentes. Por outro, ele deveria cumprir a economia de Deus, segundo o ministério dos apóstolos. Aqui tem dois lados, mas os dois lados, na verdade, são um só lado. Nós combatemos com a economia de Deus. Talvez pareça repetitiva essa expressão, né? E falando o tempo todo economia de Deus, economia de Deus, economia de Deus. Mas por que hoje você não vê isso no meio cristão? Porque isso não foi falado. Se nós não repetirmos isso, irmãos, nós esqueceremos disso. Nós cairemos. Nós precisamos repetir. Hoje, a ênfase é esse assunto. É repetirmos, até percebermos que nós não temos outra alternativa. Que esse é o nosso combate. Porque ao sair daqui, ou talvez aqui mesmo, conversando com alguém, possa vir alguma coisa, algum vento de doutrina, alguma coisa que ainda tem sempre um porém, tem sempre, mas Senhor, nos preserve na linha da tua economia. Aleluia. Combatendo esse bom combate. Mais do que nunca, no fim desta era, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está desesperado. Vai fazer de tudo para te distrair. 4. Ensinar e pregar a economia de Deus sobre Cristo e a igreja é combater o bom combate. Que eu notei, nos últimos 100 anos tem sido edificado um fundamento muito firme para nos mostrar, isso é o que temos registrado do ministério do irmão Watchman e do irmão Witness Lee, que está sobre os ombros de muitos santos do passado. Nesse Museu da Restauração, como eu falei ali, tem todos aqueles santos, você vai pegando lá desde o século I, né, até chegar nesses dois irmãos. E como que o Senhor, né, os irmãos usam a expressão ni, li, ui. Né? O Senhor usou por fim. O Senhor sempre usou algumas pessoas. Usou o irmão Watchman, depois usou o Witness Lee. E agora é o corpo, é o I, somos nós. O Senhor não precisa mais de um expoente. O Senhor precisa da realidade do corpo. Aleluia. Então, nesses últimos 6 anos, o Senhor, e esses irmãos nunca trouxeram nada para si mesmo como algo deles mesmos, mas sempre nos levaram para essa linha. Então, que mostra o que esse firme fundamento, que Cristo é a corporificação de Deus. Ele é todo inclusivo, extensivo, abrangente, a centralidade e a universalidade de todo este universo. O ministério desses irmãos não foi algo para si, mas foi para esse Cristo, que é como a corporificação de Deus, mostrando
Que pessoa maravilhosa é o nosso Senhor. O seu corpo, sua igreja, é a sua plenitude. Cristo e a igreja. O mistério de Deus, o mistério de Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Quem conhece Deus? Se não foi Cristo que manifestou Deus? Cristo explica o mistério de Deus. É Deus manifestado. E qual é o mistério de Cristo? Cadê Cristo hoje? Cristo morreu há 2000 anos atrás. Cadê Cristo? Aqui. Amém. Aleluia. Aqui. Cheio de Cristo Júnior. Né? Somos seus irmãos mais novos. Irmãos, hoje as pessoas vão tocar em Deus como? O Senhor não aparece lá, como disse em Fátima, que veio lá, desceu. Não é assim, irmãos. É Deus manifestado na carne. Por meio do nosso viver, Deus é manifestado. Isso, o mistério de Deus e o mistério de Cristo, é isso que pregamos, é isso que vivemos, é isso que edificamos, é isso que desfrutamos. Aleluia. Amém. Esses dois ministérios são o principal conteúdo da restauração do Senhor. A restauração do Senhor, essa expressão não é mais uma vertente, uma coisa, mas é trazer, restaurar aquilo que estava encoberto. E não é o nosso nome, restauração do Senhor. Mas nós somos pelo que o Senhor tem restaurado ao longo da história. Ao longo desse... O que pregamos jamais pode se desviar desses dois pontos. Ajudamos as pessoas a verem isso. A plenitude de Deus está em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Pregamos Cristo. Aleluia! Aleluia! Precisamos viver, desfrutar e expressar este Cristo. Nós não somos crentes separados e divididos. Por isso, quando nos juntamos, nós temos a expressão do corpo de Cristo. Por isso nós nos juntamos. Por isso temos conferências. Porque senão, irmãos, nós ficamos na nossa cidade, no nosso mundo, né? Muito bom, ali é prático, é real, porque é ali que vivemos. Mas nós precisamos perceber que não estamos numa cidade como um fim em si mesmo. Nós somos uma porção ou membros de um corpo orgânico, universal, que é o corpo de Cristo. Por isso nós precisamos de conferências, de entremesclar, para não criarmos o nosso jeitinho, não, mas aqui, né, como diz o mineiro, aqui é diferente, né? Ou o carioca, ou o nordestino, cada um tem sua... Nós não temos isso, não temos regionalismos. Nós somos o corpo de Cristo. E se não saímos, nós ficamos fechados e começamos a ter coisas muito peculiares e diferentes do corpo. O entremesclar nos cura, porque a vida, o sangue circula pelo corpo. Quem é médico sabe, se você estanca um membro, ele fica isolado, ele morre. E às vezes você fala, mas eu não estou isolado, eu estou junto com os irmãos da minha cidade. Mas se a minha cidade está isolada, é como um membro maior, mas você também morre. Porque nós começamos a ter peculiaridades. Irmãos, nós precisamos estar livres de toda a peculiaridade. Nós estamos no corpo. Não é uma questão de imitar outra cidade. Nós estamos abertos a aprender com os irmãos. Nós fomos, né, nessa viagem para Taiwan e fomos acolhidos de uma maneira... não conseguimos transmitir com palavras. Você tem que estar lá para ver. Né? Aí chega aqui, vamos implantar isso aqui. Não é assim, não é isso. Né? Você vai sufocar os irmãos, porque ali há uma vida inteira para chegar naquele ponto. Mas, Senhor, nós queremos isso, Senhor. Queremos isso. Talvez, em São Paulo, vamos começar com a hospedagem. Senhor,
como aqueles irmãos tinham um carinho para hospedar, quem sabe vamos ter comunhão, para que daqui a um tempo a gente chegue naquele ponto. Depois, um outro aspecto, são muitos aspectos que nós aprendemos lá, podemos ver. O Intercaminho Escolar faz isso. Quando saímos, vamos às outras cidades, né? Nós aprendemos sempre, se estamos abertos, nós aprendemos. O que não devemos fazer é querer ensinar o que praticamos na nossa igreja para os outros. Nós não ensinamos, nós aprendemos. E se os irmãos que vão na nossa cidade estão abertos, aprenderão algo conosco. Sempre temos o que aprender. Mas nunca nos orgulhamos e nem pregamos a nossa igreja. Não vendemos a nossa igreja para ninguém. Não. Em São Paulo é um desastre. São Paulo, a igreja não. Aleluia. Mas não vamos falar, não, porque em São Paulo nós fazemos isso, irmãos. Vocês têm que fazer isso. Não. Se os irmãos estiverem abertos, eles aprenderão coisas com São Paulo. E São Paulo, às vezes nós vamos, né, para uma cidade com 15 irmãos. Nós aprendemos. Se estamos abertos, o corpo ensina o corpo cura o corpo supre o corpo. Isso é real. Isso é real. Nós precisamos sair. Aleluia. C, todos juntos. Aqui a fé no Novo Testamento são as coisas nas quais cremos. A mensagem 3 vai falar disso. Né? Mensagem 3, então, e também já falamos o que é. Né? Essa linha central, essa é o alvo da nossa fé. Essa é a nossa fé. Mas vai ser mais bem detalhada, eu vou passar esse ponto aqui. Mas, irmãos, uma fé foi implantada em nós. Uma fé foi implantada em nós. Nós já temos uma medida de fé. Nós temos. Aleluia. E devemos combater por essa fé. Quem já leu a biografia do Otmani, lembra que ele escreveu, deixou o bilhete, depois de 20 anos preso. Né? Como é que fala? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tornou-se um homem para redimir o homem. Foi ressuscitado ao 3º dia. 20 anos. Aquele irmão tão precioso, 20 anos preso. Você fica imaginando o que passou na cabeça dele, né? Não, ele deve ter surtado, já. Né? Escreve assim, depois disso, nesse bilhete põe, esta é a maior verdade do universo. E eu morro por isso. Ele foi preso por isso. E por 20 anos, sem poder encontrar nenhum santo, sem poder ir a nenhuma reunião, isolado de tudo, ele conhecia a fé. Ele permaneceu firme até o fim. Isso foi um grande testemunho para os santos. Irmãos, quando conhecemos essa fé que foi implantada em nós, nós somos guardados. Nós precisamos conhecer essa fé, esses itens da fé. E ele falou, eu morro por isso. E que nós possamos morrer por isso. Isso é combater o bom combate da fé. Conhecer essa fé. Essa fé foi plantada em cada um de nós. Não olhe para algum irmão, ou pelo fato de algum irmão estar aqui à frente falando, que a fé que foi plantada nele é diferente da sua. Irmãos, não somos nada, irmãos. A mesma fé foi implantada em cada um de nós. É só uma função. Está aqui, ou está na cozinha, ou está no som. Não nos diferencia em nada, irmãos. Nós temos a mesma fé.
mesma medida de fé foi implantada em nós. Agora, o quanto eu desenvolvo dessa fé, o quanto eu percebo, conheço, quanto mais eu conheço, mais essa fé objetiva se torna a minha fé subjetiva. Essa fé ela tem um conteúdo. Ela tem um conteúdo. O quanto desse conteúdo já está em mim depende da minha busca. Toda a fé está revelada na palavra de Deus. Todo o conteúdo da fé. Quando você conhece essa pessoa, essa fé, que é uma pessoa, essa pessoa com a sua obra, nosso Senhor Jesus, com todo o arranjo de Deus, quanto mais eu conheço objetivamente, mais subjetiva ela se torna para mim. Então eu preciso conhecer, eu preciso ler. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer que sua fé aumente? Ouça a palavra de Deus. Ouça quando os irmãos falam, ouça quando você lê a Bíblia. Está aqui. Todo o conteúdo da fé está escrito aqui. Aleluia. Combater pela fé significa lutar pela economia neotestamentária de Deus. Especialmente é lutar por Cristo como a corporificação de Deus e pela igreja como o corpo de Cristo. Amém. Pois nele, Colossenses 2,9, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Em 1 Coríntios 1,2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, os santos chamados, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Cristo e a igreja, aleluia. Nele habita corporalmente, mas também nas igrejas, com todos os santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 12, 27 fala: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Nossa responsabilidade hoje é elevar esse Cristo. João Batista, convém que ele cresça ou diminua, mas João Batista acabou não diminuindo. Nós precisamos elevar esse Cristo. Aleluia. Amém. Quando... Não é fácil, irmãos. Às vezes estamos numa cidade com 30 irmãos. Nos coordenarmos como um só. Por que às vezes não crescemos, não frutificamos? Estou falando 30, mas podiam ser 10 irmãos. Se nós não elevarmos Cristo, nós elevamos a nossa pessoa. Se elevamos a nossa pessoa, somos 10 pessoas, somos 10 igrejas, não conseguimos nos tornar um, porque cada um eleva a si mesmo. E o Senhor não avança. Nós conhecemos tantas histórias. Se nós não abrirmos mão de nós mesmos para elevar Cristo, nós vamos passar 10, 20, 30 anos e depois de 30 anos você vai ver a igreja diminuiu, não cresceu. Isso não é normal. Isso não é adequado. Isso mostra a carência que temos de elevar Cristo. Eu cheguei primeiro, irmãos. Então, eu sou mais antigo. Eu já vi irmãos que mudam para uma cidade, não, eu sou a cidade aqui, eu cheguei primeiro, que uma briga por quem estabeleceu, quem chegou primeiro, quem é alguma coisa. Nós estamos
Né? Muitos estão balançando a cabeça. Mas é isso, irmão. Se nós elevarmos Cristo, o Senhor vai trazer bênção para aquela cidade. Nós precisamos negar a nós mesmos. Desistimos de nós mesmos. De ser alguma coisa e ter a nossa obra. Eu quero ter a minha obra ou quero que o Senhor avance? Combater o bom combate da fé é lutar pelo conteúdo do Evangelho completo, segundo a economia neotestamentária de Deus. Esse Evangelho completo, Efésios 3:6, que em Cristo Jesus os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa por meio do Evangelho. Nós somos membros do mesmo corpo. Todo membro é necessário. E nenhum membro é melhor que o outro. Aleluia. Amém. Por causa de ensinamentos diferentes, a igreja havia se degradado e desviado da fé. Olha, quando Paulo está escrevendo essa carta aqui, a situação já é essa. Tão recente. Então, logo depois que Paulo levantou muitas igrejas, as igrejas já tinham se desviado. Paulo incumbiu Timóteo de lutar contra esse desvio da fé, que é combater o bom combate da fé. Irmãos, é muito rápido. É muito rápido quando você se desvia desse ensinamento. É muito rápido. E hoje nós podemos ver o abismo que há entre o que vemos aí fora do que é o coração do Senhor. Que diferença que há? O que buscam a maioria dos santos hoje? Em Timóteo 6,12 diz, Paulo diz, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamados. A vida eterna é, na verdade, o Deus Trino processado e consumado, sendo vida para nós. Amém. Tomar posse da vida eterna. João 3,15 fala, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós lutamos tomando posse da vida eterna. Sem a vida eterna não tem luta. Não somos fortes. Não somos nada. Nós precisamos da vida que é eterna. Nossa luta e combate não é em nós mesmos, mas na vida eterna. A vida eterna, nós muitas vezes confundimos como uma bênção futura. Não? E existem muitos filhos de Deus que acreditam que podem perder a vida eterna. Se é a vida eterna, então não é eterna. Ela é condicional, ela é temporária, ela, sei. E nós às vezes achamos assim, um dia então eu vou viver eternamente. Se você recebeu essa vida, você já é eterno. Mas muito mais do que a questão de eterno, não é a questão do tempo dela, mas da natureza dessa vida. Aleluia. Vida não é um sentimento ou uma questão, mas uma pessoa viva. Essa vida é uma pessoa viva, é o Filho de Deus, o próprio Deus triuno entrando em nós, na pessoa do seu Filho. A vida que nós recebemos, pela qual nos permite lutar esse bom combate, é a vida eterna.
que é a vida do próprio Filho de Deus que entrou em nós. E essa vida não é apenas o Filho de Deus, mas é o próprio Deus triuno, com tudo que Deus é, realizou e obteve. Estranho achar que Deus pôde obter alguma coisa. Mas Deus, quando Jó questionou ele, tens tu olhos de carne? O que Deus respondeu para Jó? Deus não respondeu para Jó, porque Deus não tinha olhos de carne. Mas no Novo Testamento, em João 2, o Senhor fala que sabia o que era a natureza humana, porque ele tinha olhos de carne. Deus obteve algo, que foi a humanidade. Então, essa vida tem tudo que nós precisamos. Aleluia. De 1 João 5,11 fala, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna não é algo que Deus pegou um potinho, como Ele te dá uma... Né, nós pedimos coisas a Deus, Ele dá porções. Senhor, me dá amor. Ele vai lá no potinho e dá um pouco de amor. Amor é Deus. Vida é Deus. Eternidade é Deus. Paciência é Deus. Deus não nos dá paciência. Ele é a paciência. Nós recebemos algo tremendo, que é o próprio Filho de Deus. Por isso, essa mensagem fala da economia de Deus, irmãos. É isso. É não sair disso. Não pregar outras coisas. Não buscar outras coisas. Nós já temos tudo na pessoa de Cristo. Tudo que Ele é como Deus. Tudo que Ele realizou. Toda a obra que Ele passou e o que Ele fez. E tudo que Ele obteve é nosso. Foi para nos dar. Aleluia, que pessoa maravilhosa. A vida eterna em 1 Timóteo 6,12 é a vida divina, a vida criada de Deus, que é eterna. Todos os itens diferentes são itens temporais. Nós olhamos para o tempo. Nós consideramos aquilo que nós vemos. Nós precisamos aprender a considerar aquilo que é o invisível, o que nós não vimos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Nós julgamos pelo que vemos. Mas o Senhor tem algo muito mais elevado que tudo isso. Eu preciso avançar. E sabe por que fala que a vida é eterna? Porque ela é incorruptível. Isso aqui não é eterno. Isso aqui se desgasta. Se botar no fogo, derrete. É corruptível. É temporário. As empresas dão validade, dão garantia, conforme ela sabe o produto. Né? Se a garantia é 3 meses, porque o produto é ruim. Quando você compra uma coisa, garantia de 10 anos. Uau! Esse produto é bom. A garantia que o Senhor está nos dando é eterna. Ela é incorruptível. Ela não se corrompe, ela não se deteriora, ela não perde, ela não enfraquece. Isso é a vida de Deus. Por isso ela é eterna, não tem como se desgastar. A natureza dessa vida é essa vida, e é por essa vida que nós combatemos. E é nesta vida, não é na minha vida, corruptível, caída, mas é nessa vida. Nós precisamos aprender a viver por esta vida. Uma vez, eu e minha esposa fomos muito ajudados lendo o estudo Vida de Colossenses. Isso foi uma mudança na nossa vida. Que fala, não basta você amar Cristo e a igreja. Irmãos, eu amo Cristo e a igreja. Todo o ritmo da minha vida, o rumo da minha vida, foi pautado nisso. Se trabalho aqui ou ali, se eu saio de um emprego e entro no outro, foi tudo em função de amar Cristo e a igreja. Mas ele fala assim, nós precisamos aprender a viver por essa vida. Eu amo Cristo e a igreja, mas eu ainda amava Cristo e a igreja na minha vida natural.
não pela vida de Deus. Era o Márcio, tentando amar o Senhor e amando, eu amo o Senhor. Mas eu preciso aprender a viver por essa vida e não na minha vida. Aleluia. Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perderá. Mas quem perder a sua vida da alma, por minha causa, achará. Aleluia. Vamos avançar aqui, né? Não dá para ler. O 5, combatemos o bom combate da fé, não apenas objetivamente, mas também subjetivamente, tomando posse da vida eterna. Aqui, irmãos, objetivamente é o que nós vemos. Paulo e Silas estavam na prisão, em Filipos, certo? Quem olhava, via Paulo e Silas como, olha ali, olha o que deu. Coitado deles, uma prisão ali é uma situação bem deplorável. Então, objetivamente, você olhava, você via um quadro. Mas quem tocava no espírito de Paulo e Silas, subjetivamente estavam em outra esfera. Eles eram mais livres do que quem os encarcerou. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos de uma forma subjetiva. As pessoas podem olhar você, tá vendo? Ficou doente. Perdeu o emprego. E aí, não, eu estou bem, eu fui promovido, e ele perdeu o emprego. Eu estou saudável, ele não. Irmãos, se você olha para isso, você é o mais miserável de todos os homens. Nós precisamos aprender a ver e a viver por essa vida, de forma subjetiva. Conhecer o nosso Senhor e desfrutar o nosso Senhor. A ponto de que essas coisas são irrelevantes. Talvez você precise disso para ganhar mais o Senhor. Quando está tudo bem, você quer sair para comemorar. Quando está tudo mal, você sai para orar. Não é assim? E aonde você foi mais ganho por Deus? Quando você comemorou ou quando você orou? O que é ganho? O que é perda? Nós achamos ganho se você conseguiu, nesse ano, troquei de carro, comprei a casa, né? E tal, isso, aquilo. Isso é o que muitas vezes nós achamos e o mundo acha que é ganho. Ganho é Cristo. Capital é Cristo. O resto não é nada. Se nós precisamos perder todas as coisas para ganhar Cristo, aleluia. Isso é combater o bom combate, irmãos, da fé. É não viver pelo que vemos e não lutamos por nós mesmos. A sutileza do inimigo introduzir o desvio da fé é para afastar os crentes da vida eterna. Às vezes nós somos como meninos agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Mas nós temos um firme fundamento. Toda divisão começou, ou toda atração hoje, para alguma coisa, é buscar a nossa satisfação, o nosso conforto. Então, sempre vão nos vender satisfação, interesses pessoais. Bem, sabemos disso, né? Nós, crentes genuínos, devemos tomar posse da vida eterna. Sem a vida eterna, não somos nada. Mas às vezes nós ainda nos achamos alguma coisa. Nós precisamos ter a clareza de que sem essa vida, nós não somos nada. Quando eu acordo e não percebo isso, eu toco meu dia sem precisar do Senhor. Porque eu sou, eu tenho, eu posso. Eu posso viajar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não preciso perguntar ao Senhor se eu posso ir ou não. Eu não preciso viver por essa vida. Não o quanto você tem, ou se você não tem. Precisamos aprender a viver por essa vida. Sem essa vida, nós não somos nada. Todas essas coisas somem.
precisamos tomar posse da vida eterna. Então podemos combater o bom combate. Esse bom combate é para o propósito de Deus, amém. O Senhor precisa de uma noiva que vai guerrear com Ele, compatível com Ele. Ele não pode casar com uma noiva de 6 anos de idade, ou com uma estatura que não é a estatura de Cristo. Então nós temos que crescer, precisamos dar oportunidade ao Senhor de avançar em nós, dessa vida dele crescer em nós, individualmente e coletivamente, para o Senhor poder voltar. Ele está edificando a sua noiva, e está nos convocando. Mas não sei se todos nós teremos essa disposição. Irmãos, todos nós somos convocados a isso. Possamos ouvir o anelo do Senhor. Em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e Tito, a vida eterna é enfatizada repetidamente. Aí aqui tem os versículos. Essa vida é um pré-requisito para levar a cabo a economia de Deus a respeito da igreja, como vemos em 1 Timóteo. Para enfrentar o declínio da igreja, como vemos em 2 Timóteo. E para manter a boa ordem na igreja, como vemos em Tito. Então, tudo isso aqui é por meio dessa vida eterna. Bom, estamos combatendo o bom combate contra Satanás e o reino das trevas. Não devemos apenas ser capazes de nos manter íntegros, mas devemos também desafiar o diabo. Irmãos, nós vamos ter essa predisposição para desafiar o diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E ali ele desceu, em Apocalipse 12 fala que ele desceu sabendo que pouco tempo lhe restava. E desceu furioso. E você não pode temer. Primeiro porque você não está em você mesmo, você está no vitorioso. E talvez ele fale para você, mas você viu o que você fez hoje de manhã? Ele vai te acusar. Ele é o acusador. Mas o que o Senhor fala? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Não fala que venceram porque eram mais fortes, eram perfeitos, eram isso, eram aquilo. Eram pecadores, mas que aplicaram o sangue do Cordeiro. Né? Em Hebreus fala, entremos com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo véu, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Bom, nós temos o sangue do Senhor, apliquemos esse sangue todo dia, toda hora, toda vez que pecamos. Não existe um tempo para pagar o seu pecado. Existe um sangue para pagar o seu pecado. Às vezes nós fazemos alguma coisa e queremos, não, amanhã vamos deixar a poeira baixar. Isso é estratégia de Satanás. Nós voltemos imediatamente, sempre. Assim que nós vencemos ele, nós não podemos ter medo dele. Ele que teme a igreja. Mas ele nos engana e nós temos medo. Ele que está sendo condenado. Ele que vai ser julgado por nós. Ele que teme. Ele que sabe que vai para o lago de fogo. Ele vai. Aleluia. Ele vai. O nosso Senhor é vitorioso. Já venceu. E está nos chamando para vencer com ele. Amém. Aleluia. Nos posicionamos como vencedor. Lê Apocalipse 12, de 10 a 12. Devemos ser os soldados de Deus, combatendo o bom combate, destruindo as fortalezas do diabo e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, a arma dele hoje é sutil, é deturpar nossos pensamentos. Isaías 5:20, o que é que fala? Né? Isaías 5:20. Ai daqueles, como é que é? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que faz das trevas luz e da luz trevas, e faz do amargo doce e do doce amargo. E aí continua os versículos seguintes. Essa estratégia dele, atacar nossa mente. Depressão, mentiras, enganos, né? Toda altivez. Irmão, nós precisamos blindar nossa mente. Blindar nossa mente. Estamos combatendo o bom combate pela verdade. E quando estamos nisso, nós anulamos todo o sofisma. Né? A nossa mente precisa ser guardada. É o capacete. Né? Vestir o capacete dessa armadura. Essa armadura não é para um indivíduo, é para um corpo. Você não está só
tem alguma situação difícil, está recebendo alguma acusação, algum pensamento, alguma coisa, irmão, se volte para o Senhor, busque ajuda com quem pode te ajudar, quem pode orar com você. Não fique só, não deixe que nenhuma acusação, nenhum pensamento te derrube, te desvie, te enfraqueça. Isso é mentira. Você vai falar, Satanás disse, é uma mentira. E busque ajuda. Nós não somos membros isolados, nós somos, como membros, nós pertencemos a um corpo. Não dá para desenvolver esse assunto. Estamos combatendo o bom combate pela verdade. A verdade é o Deus triuno com sua palavra. Combatemos com Deus triuno e a sua palavra. Aleluia. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. A verdade divina é absoluta. Ela é absoluta, não é relativa. Ela não varia. É como uma coluna. Você não pode... Se você mexe uma coluna, você coloca todo o prédio em risco. Ela é absoluta, ela é sólida, ela é firme. E devemos ser absolutos pela verdade. E apoiar o caráter absoluto da verdade. Bom, não importa a nossa condição e se isso vai nos trazer algum, entre aspas, benefício ou não. Nós somos pela verdade. Pela verdade. E mantemos o caráter absoluto da verdade. Devemos honrar a verdade de Deus. Tomar o caminho da verdade e não comprometê-la de maneira alguma. Nós não cedemos à vontade dos homens, né? Mas nós lutamos nos posicionando pela verdade. Não cedemos, irmãos. Por mais que aquilo possa ser um aparente benefício para você, nosso benefício é Cristo e a sua economia. Nós lutamos pela verdade. O Senhor quer encontrar esses que lutam pela verdade, que se posicionam pela verdade. Ore ao Senhor, Senhor, eu quero ser esse, Senhor. Faz de mim um guerreiro, Senhor, que luta pela verdade, que não teme o inimigo, que não recebe acusação. Precisamos ter a verdade trabalhada e constituída em nós. Onde estamos, a verdade estará. Se deixamos a verdade ser constituída e trabalhada em nós, onde nós estamos, ali estará a verdade. Para a consumação da economia divina, devemos ser absolutos pela verdade atual, a verdade mais elevada e a verdade subjetiva. Vou ler isso aqui. Nos últimos 100 anos, a restauração da verdade está progredindo, nível após nível, até o pico elevado da revelação divina. Estamos na consumação da era. Toda a Bíblia está aberta. Não estamos baseados nas nossas limitações e fraquezas humanas. Não. Mas no Senhor e sua palavra vivemos por fé. Amém. 6. Temos de aprender a ensinar e a pregar coisas mais elevadas do que nós. Não espere você ter tal experiência para que então você fale aquilo. Pega a palavra. Mesmo que aquilo não tenha sido a sua realidade. Pregue para você também, para que aquilo se torne a sua realidade. Não espere você, e quando eu... Não, aí então eu vou falar. Fale a verdade. Porque não é você, é a verdade. Fale a verdade. Independente da sua condição. Aleluia. Para a consumação da economia divina, devemos ser absolutos pelo caminho da verdade divina. As igrejas devem ter a responsabilidade de tornar claros. Vamos ler todos esses juntos? Esses pontos todos juntos. As igrejas devem ter a responsabilidade de tornar claros os nossos ensinamentos, a fim de lutar pela verdade, cuidar da restauração do Senhor e do nosso testemunho. Amém. Mas se eu tardar, escrevo para que saibais como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e base da verdade. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste chamados, e de quem fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Amém.